Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso espaço para conversar sobre negócios. A pauta em debate hoje é um assunto muito sério que influencia diretamente na vida de todos nós: saneamento básico, e que após a pandemia da Covid-19 se tornou ainda mais relevante. Saneamento é um conjunto de serviços que tem como principal objetivo promover a saúde e melhorar a qualidade de vida. São medidas que buscam preservar ou modificar as condições do meio ambiente, prevenir doenças, melhorar a produtividade e facilitar a atividade econômica. Embora atualmente se use no Brasil o conceito de saneamento ambiental, o mais comum é que o saneamento seja visto como os serviços de abastecimento de água, coleta de lixo e tratamento de esgoto. Para começar, vamos trazer um raio-x de como se encontra a situação do saneamento no Brasil. Quase metade dos brasileiros, 47%, continuam sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário, o que significa que quase 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa ou jogando o esgoto diretamente nos mares e rios, o que é pior ainda. Além disso, mais de 16% da população, 35 milhões de pessoas, não têm acesso à água tratada. E apenas 46% dos esgotos gerados no país são tratados. Os números são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, divulgados neste ano e referentes a 2018, e refletem a atual situação dos serviços básicos de água e esgoto no país. Para se ter uma ideia, isso significa que 4 milhões de brasileiros não têm acesso a banheiro, um item fundamental, principalmente quando a gente está numa pandemia. E quando trazemos para o Norte e Nordeste, os números ficam ainda piores. De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, no norte do país, 82,3% das pessoas não têm saneamento e 58,8% dos nordestinos também se enquadram nessa estatística. Seguidos pela região Centro-Oeste, com 49,3%, o Sul, com 35,9%, e o Sudeste, onde 13% das pessoas não têm saneamento básico. Agora, falando aqui do Maranhão, o estado é um dos menos assistidos em coleta de esgoto e fornecimento de água. Quando o assunto é água potável, apenas 56,2% da população tem acesso a esse fornecimento. A situação fica bem pior em relação ao esgoto, já que apenas 13,45% do esgoto é tratado. O resultado podemos ver aqui em São Luís, onde todas as praias estão poluídas, impróprias para banho, por causa desse esgoto in natura que é despejado na água do mar. Esses índices que você acabou de ver indicam que milhões de pessoas seguem sem acesso a serviços básicos. E ter saneamento é um fator essencial para um país ser considerado desenvolvido. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgoto levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde das crianças, com a redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos. Apenas nos 3 primeiros meses deste ano, a falta de saneamento gerou mais de 40 mil internações no Brasil. Os gastos ultrapassaram 16 milhões de reais, segundo um estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. O estudo avalia doenças como cólera, diarreia e amebíase, que são típicas de ambientes precários, sem saneamento ou com saneamento inadequado. Vamos debater melhor esse assunto aqui no estúdio com os nossos convidados de hoje. Eu conto mais uma vez com a expertise de Arthur Cabral, nosso consultor de conteúdo e comentarista. Seja bem-vindo mais uma vez, Arthur, tudo bem? Boa noite, Amada. Boa noite a todos. Obrigada, Arthur. E agora eu vou apresentar para vocês nossos convidados ilustres de hoje. Estamos aqui com Antônio Zúcolo, especialista em saneamento. Seja bem-vindo. Boa noite, Amada. Tudo Obrigado. bom? Boa noite. E também Clóvis Sarmento, diretor da multinacional Cefbon, empresa de tecnologia de saneamento. Seja bem-vindo, Clóvis. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso receber essas pessoas aqui que vão ajudar a gente a avaliar o cenário atual do Brasil. Eu quero conversar primeiro com você, Antônio. Explica pra gente, a gente apresentou aqui vários números, né, dados que apontam a situação atual do saneamento no Brasil. Eu queria que você falasse como é que você avalia esse cenário. Não, o cenário que você resumiu está perfeito. Ele traduz o déficit que a gente encontra no setor. A última experiência que nós tivemos de dar um choque de infraestrutura no Brasil veio de 1970 com um Plano Nacional de Saneamento. E agora o que está causando toda essa discussão é a situação de saneamento que se acumulou, com resultados negativos. Grande parte das empresas não apresentam condições de autofinanciamento ou sequer obterem recursos para isso. E aí
começou o processo de atualização da legislação, que é esse marco de saneamento, que se resume não só a essa lei, mas vai ter um trabalho muito amplo agora com a regulamentação, com as discussões. Quer dizer, a lei por si já não encerrou o assunto. Ela tem que refletir segurança para os investidores, já que nós não temos dinheiro público para isso, e tem que refletir segurança para os usuários que querem ter certeza de que não vão se vincular a processos sem interesse social. Zoclo, só pontuando, o novo marco do saneamento, ele coloca a Agência Nacional de Águas, a ANA, como órgão que vai conduzir a regulamentação de todo esse processo, a regulação. Como é que você considera esse passo? Eu acho que é importante uma regulação nacional. A legislação não estabeleceu o direito, ainda há discussões sobre isso, para tornar prático o que está escrito na lei. Mas, de qualquer forma, regulação, o instrumento de regulação é um instrumento de proteção do usuário. É a garantia que o cidadão tem que um contrato vai ter uma função socialmente útil, certo? Na verdade, todas as ideias caminham na mesma direção. Às vezes tem algumas ideias caminhando numa margem do rio, outras caminhando na outra margem, mas todas objetivam o mesmo resultado, que é melhorar as condições sanitárias e fazer com que o saneamento seja um instrumento de distribuição de renda, que não deixa de ser, e desenvolvimento socioeconômico. Quais são esses principais problemas do saneamento hoje no Brasil que levou a gente a chegar nesses números aí que são impressionantes e assustadores? Eu diria o seguinte, eu atribuo grande parte do problema ao fato de que no passado as empresas tiveram crédito com muita facilidade. Era um dinheiro público, existia o sistema financeiro de saneamento, que era gerido pelo Banco Nacional de Habitação, e quando essa estrutura financeira ruiu, o saneamento ficou sem crédito. E assim como qualquer empresa que não tem crédito para crescer e que acaba tendo que utilizar recurso próprio para fazer investimento, cujo retorno é de longo prazo, ela acaba não desfrutando do grande benefício do capitalismo, que é poder alavancar para colher no prazo, para colher resultados, sejam sociais, econômicos, financeiros, ao longo do prazo. Então, o setor de saneamento não se habituou a essa condição de usar o capital com responsabilidade. Houve muito abuso de crédito, abuso de financiamento, as empresas eram financiadas de forma, algumas vezes até de forma irresponsável, vamos chamar assim, na medida em que vinha o financiamento, financiava até o custeio das empresas, e as empresas, quando nasceram, elas não nasceram com as restrições necessárias com as regras de mercado que qualquer empresa tem que enfrentar. O que acontece é que elas foram vítimas de má conduta, não dos seus dirigentes, mas a má conduta que a própria legislação na época conduziu. Na década de 80, Zoclo, surgiu a legislação ambiental que temos hoje em vigor no Brasil. Isso deixou mais difícil a condução do saneamento? Mais difícil, porque é o seguinte, mais difícil, porém, a medida foi correta. Então, a Constituição de 88, ela veio da Constituição, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e que criou um problema para o esgoto. Até então, as empresas podiam fazer as redes de esgoto, porque é o seguinte, só voltando um pouquinho, o serviço de esgoto ele existe para afastar as pessoas dos seus dejetos e condicionar aqueles dejetos de forma correta de volta na natureza.
Essa é a função, né? Então, tem país que faz por partes. Primeiro afasta, depois trata. Primeiro cuida de afastar das pessoas, para depois cuidar do tratamento e disposição adequada dos dejetos. Até 88, as empresas faziam rede, afastavam os dejetos das pessoas através das redes, e depois, quando arrumasse dinheiro, fazia o financiamento. A Constituição de 88... Financiamento para o tratamento. Financiamento para o tratamento, exatamente. Mas aí numa época que já estava muito difícil obter o financiamento. Com isso, houve como não havia subsídio para isso, o tratamento ele veio a legislação que obrigava a tratar, mas não era como foi feito nos Estados Unidos, que tinha a lei da água limpa lá, que tinha uma espécie de subsídio para tratar o esgoto. Era um subsídio. Que não tinha. Financiar uma estação de tratamento de esgoto era a mesma taxa de juros, quer dizer, com resultados positivos para a natureza, né? Tinha a mesma taxa de juros, a mesma dificuldade de obter o recurso, que um financiamento para comprar um equipamento, uma rede escavadeira, uma máquina qualquer. Então, assim, não havia distinção. Nós não temos uma lei que distingue o tipo de financiamento ou pela função do empreendimento. Certo? Não há. O que existe é a distinção quando tem uma categoria social de casa, o juro é mais baixo, tal. Mas para saneamento não tem. Não tinha. E vai acabar tendo até como processo de modernização dessa legislação atual, desse marco. Então a gente acredita no seguinte, que a legislação veio para chacoalhar. Sim. E ela tem uma função muito importante, que é o seguinte: já que nós não temos dinheiro fácil, já que o governo não pode abusar do crédito, só restou ao governo o capital que está aí, está no planeta. Tá? Tem dinheiro, existe dinheiro. Só que o capital é como uma lebre assustada. Se ela escuta um galho quebrar, ela sai ventando, some. Então é o seguinte, o que precisa é uma legislação que mostre que o setor, os atores, a legislação seja confiável. Então você acredita que esse novo marco regulatório, ele vem dar essa segurança jurídica ao capital? Eu imagino, ele tem essa função, ainda que ele esteja despertando algumas dificuldades. Entre elas, o fato de que as empresas que nasceram na década de 70, elas cresceram, elas se desenvolveram, elas sofreram com a falta de recursos, se basearam em uma dose enorme de voluntarismo dos seus servidores e que agora fica ao servidor a impressão de que eles não serviram para nada. É lógico que eles serviram, eles criaram isso foi criado. Não empurrar e falar, não, tudo que foi feito no passado está errado. Aliás, ao contrário, tudo que foi feito no passado estava certo. O que estava errado era a orientação de capital para aquele assunto. Zúcula, eu vou só te interromper um pouquinho, porque a gente vai agora para um break. Daqui a pouquinho a gente volta falando justamente desse marco regulatório do saneamento no Brasil e vamos falar sobre essa questão dos investimentos, né? Quanto que seria necessário de investimento para esse setor, para que a gente melhore esses índices. A gente volta já já.